Olá, eu sou Keila Batista, médica veterinária e professora na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Com imenso prazer, estou aqui com a professora doutora Márcia Xavier, professora na Universidade Federal Fluminense. Hoje, ela vai conversar conosco sobre resultados do coagulograma em doenças específicas. Muito obrigada, professora. É o nosso último bloco. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos agora fechar nosso estudo da hemostasia, do coagulograma, falando do resultado do coagulograma em doenças específicas. Para o entendimento dessa aula, é muito importante que vocês tenham estudado a parte de fisiologia, a parte das alterações na coagulação primária, da coagulação das alterações na coagulação secundária, né, que é a coagulação plasmática, para que a gente possa entender esses resultados do coagulograma, que tenham estudado ainda os exames laboratoriais que avaliam a coagulação primária e secundária, os exames clínicos que avaliam a coagulação primária e secundária, para a gente entender esses resultados. Então, primeiro vamos abordar em doenças da coagulação plasmáticas hereditárias, né, que são principalmente as hemofilias, né, a hemofilia A, a hemofilia B, a hemofilia C, outras como deficiência da protrombina, deficiência do fator 7, deficiência do fator 10. Então, aqui a gente tem aqui simplificado o coagulograma clínico, né? Por isso eu vou chamar a atenção novamente, né? Nós explicamos cada um desses exames, como faz, como interpretar esses resultados no bloco de exames, de avaliação da coagulação, com exames clínicos, da mesma forma que tem a outra aula de avaliação da coagulação com os exames laboratoriais. Então, nessas doenças plasmáticas hereditárias, como que a gente vai observar esse coagulograma clínico, que inclui o quê? O tempo de sangramento, o tempo de coagulação e o tempo de coagulação 2. Vou explicar primeiro esse tempo de coagulação 1 e o tempo de coagulação 2, que são testes clínicos, né? O tempo de coagulação, que aliás eu vou aproveitar aqui ao vivo rapidinho e trocar, que aqui está equivocado. Aqui é tempo de coagulação 1. Vou botar em caixa alta, porque senão depois vocês vão estudar errado. Aqui é coagulação do tipo 1, então é quando a gente descarta o primeiro jato de sangue após a punção venosa, porque esse descarte desse primeiro jato de sangue, ele elimina o fator tecidual, né? E garante, então, o foco na via intrínseca da cascata de coagulação, tá? Então, esse tempo de coagulação 1 é o que a gente descarta esse primeiro jato de sangue, tirando o fator tecidual e avaliando, então, só a via intrínseca. E o tempo de coagulação 2 é aquele que a gente não faz esse descarte do primeiro jato de sangue, então fica o fator tecidual, então a gente avalia toda a cascata de coagulação, intrínseca, extrínseca e comum. Então, o teste que a gente vai fazer na clínica é o tempo de sangramento, aquele que a gente faz uma pequena incisão e verifica por quanto tempo sai sangue dessa incisão, né? O tempo de coagulação é aquele que a gente coleta sangue sem anticoagulante e observa por quanto tempo vai coagular, né? Sendo que nesse tipo 1, a gente descarta o primeiro jato de sangue, então descartando o fator tecidual, né, excluindo a via extrínseca, e o tempo de coagulação 2, não. A gente não exclui a via extrínseca, incluindo todas as vias, então, nesse tempo de coagulação. O que vai acontecer nas hemofilias? Nas hemofilias, então, você, tanto na A, quanto na B, quanto na C, falta algum dos fatores da via intrínseca. Na A é o 8, na B é o 9 e na C é o 11. Então, esse tempo de sangramento, ele vai ser normal, vai parar de sangrar no tempo normal, porque as plaquetas vão se aderir e se agregar imediatamente, só que o animal vai voltar a sangrar, vai ter o sangramento recorrente. Por quê? Porque o próprio fluxo sanguíneo vai deslocar esse tampão plaquetário e vai retornar ao sangramento,
né? Nas demais alterações, na deficiência da protrombina, do fator 7, do fator 10, também vai ter o mesmo comportamento, porque não forma fibrina. O tempo de coagulação, independente de ser com a via extrínseca ou não, vai estar prolongado. Por quê? Porque é na via intrínseca que está o problema. Ou a B ou a C está com deficiência na via intrínseca. Então, mesmo excluindo a via extrínseca, o tempo de coagulação vai estar prolongado. Com a via extrínseca, vai continuar prolongado, porque o problema está na via intrínseca. Tá claro? Bom, vamos no próximo, que são, então, os exames laboratoriais, o coagulograma laboratorial. Né? Então, a plaquetometria vai estar normal ou aumentada em qualquer uma das alterações da cascata de coagulação. Por quê? Porque o animal tem sangramentos constantes. Então, ele tem hemorragias crônicas e isso vai levar a plaquetometria a ficar normal ou vai dar um feedback positivo na medula, mantendo uma produção acelerada contínua que pode gerar uma trombocitose. Então, independente de ser hemofilia ou deficiência do fator 2, ou deficiência do fator 10 ou do fator 7, a plaquetometria vai estar normal ou aumentada. Já o TP e o TTPA vão ter comportamentos diferentes de acordo com a via que está afetada. No caso das hemofilias, é a via intrínseca. A via comum está normal. Então, o TP, que avalia a via extrínseca, passando pela comum, fica normal. Já o TTPA, que passa pela via intrínseca, passando pela comum, vai estar prolongado, porque ou a A, ou a B, ou a C, qualquer uma das hemofilias, falta um dos fatores da via intrínseca. Já no caso da deficiência do fator 2, que é a protrombina, esse fator está na via comum. Então, todos os dois testes vão estar prolongados, porque um vem pela via intrínseca, outro vem pela via extrínseca e se encontram na via comum. E a via comum está prolongada. Da mesma forma que a deficiência do fator 10, que também está na via comum. Então, os dois testes, TP e TTPA, vão estar prolongados, né? Já na deficiência do fator 7, que é o fator da via extrínseca, é praticamente o único fator da via extrínseca, já que o fator tecidual jamais vai estar carente a ponto de causar coagulopatia, porque é um fator produzido desde a fase embrionária, porque é uma proteína estrutural, então o indivíduo, para viver, para nascer, ele tem que ser capaz de sintetizar esse fator tecidual. Então, na via extrínseca, esse fator tecidual cai no plasma, utiliza o cálcio livre do plasma e ativa o fator 7, que já cai na via comum. Então, o fator 7 é o único fator da via extrínseca. Na deficiência do fator 7, o TP vai estar prolongado. Por quê? Porque a via extrínseca vai estar mais lenta, então ele vai levar mais tempo. O tempo fica prolongado. Já o TTPA, que vem pela via intrínseca, passando pela comum, vai estar dentro do tempo normal, porque o fator 7 não entra nessa via, tá? Nesse teste, tá? Bom, nas doenças adquiridas, né? O que nós temos? O envenenamento por rodenticidas, que bloqueia os fatores que são dependentes da vitamina K, que são os fatores 2, 7, 9 e 10. Na insuficiência hepática, em que quase todos os fatores são sintetizados no fígado, com exceção do cálcio e do fator tecidual, os demais têm algum total síntese ou síntese parcial no fígado, e o acidente botrópico, que é a picada de serpente, que também compromete a cascata de coagulação, também podendo gerar consumo plaquetário, se acabar desencadeando o CID, né? Então, essas são as 3 condições mais comuns que a gente vai ver nas doenças adquiridas. Então, vamos ver, então, como elas vão alterar os testes clínicos do coagulograma, que são tempo de sangramento, tempo de coagulação 1, tempo de coagulação 2 também. Vamos aqui editar também, vamos até copiar, que é para ser mais rápido, que pode ser que apareça em outros slides. Vamos copiar aqui tudo, ó, e substituir lá essa legenda aqui, para corrigir que houve um erro ali de digitação dessa legenda, então, para ficar mais correto. Então, vamos lá. Nos bloqueadores da vitamina K, né? Então, que vai afetar a concentração dos fatores 2, 7, 9 e 10, né? 2 e 10 na via comum, 7 na via extrínseca, né? E
9 na via intrínseca. Então, nessa condição da ingestão de bloqueadores da vitamina K, o que nós vamos observar? Que a cascata de coagulação comprometida, o tempo de sangramento, ele fica normal, mas volta a sangrar, porque ele vai ter a formação de plaquetas, do tampão plaquetário, mas não forma fibrina. Então, o tempo de sangramento é normal, mas o paciente volta a sangrar. Já o tempo de coagulação, tanto excluindo o fator tecidual ou não, vai estar prolongado, porque são 4 fatores que afetam as 3 vias, intrínseca, extrínseca e comum. Então, independente de você descartar o primeiro jato de sangue ou não, o tempo de coagulação vai ficar prolongado quando o animal estiver sob o efeito desses bloqueadores da vitamina K. No quadro de insuficiência hepática, é bem semelhante, porque afetam vários fatores na via intrínseca, extrínseca e comum. Então, nessas condições, o animal vai interromper o sangramento imediatamente por ação das plaquetas, então o tempo de sangramento é normal, no entanto, ele volta a sangrar, né? Volta a sangrar porque não forma fibrina, o fluxo sanguíneo vai e desloca esse tampão plaquetário. E da mesma forma o tempo de coagulação, já que são vários fatores que vão estar reduzidos na via intrínseca, extrínseca e comum, tanto o tempo de coagulação, descartando o primeiro jato de sangue, descartando o fator tecidual ou não, o tempo de coagulação vai ficar prolongado, porque são vários fatores que estão deficientes. O acidente hipotrópico vai ter essa diferença no tempo de sangramento com relação às plaquetas que também podem diminuir pelo consumo exagerado, tá? Por efeito do veneno, que também causa necrose, essas necroses também vão contribuir para processos hemorrágicos e ao consumo também plaquetário. Então, ele tem consumo tanto dos fatores plasmáticos quanto os fatores primários. Então, por isso, o tempo de sangramento fica aumentado. E também, como afeta vários fatores simultaneamente, o tempo de coagulação, descartando o fator tecidual ou não, vai gerar um tempo de coagulação prolongado, tanto descartando o fator tecidual ou não descartando, avaliando as 3 vias. Tá? Bom, e nos testes laboratoriais, nessas 3 condições, nós temos que nos bloqueadores da vitamina K, a plaquetometria está normal ou aumentada, justamente porque ele tem sangramentos recorrentes que faz com que essa hemorragia se torne crônica e faz um feedback positivo, gerando uma medula que vai acelerar a produção de plaquetas, podendo desenvolver uma trombocitose, né? E como tem fatores da via extrínseca, que no caso é o 7, e da via comum, que no caso é o 2 e o 10, tanto o TP quanto o TTPA estarão prolongados. Na insuficiência hepática, semelhantemente, a plaquetometria está normal ou aumentada devido às hemorragias crônicas, então a medula vai acelerar essa produção de plaquetas e a sua liberação, podendo gerar trombocitose, né? Lembrar que nesse caso também pode aparecer anisocitose plaquetária em cães, por exemplo, né? E no gato que já tem anisocitose plaquetária pode aparecer megaloplaquetas ou macroplaquetas, tá? E na insuficiência hepática também, em que faltam vários fatores das diferentes vias da cascata de coagulação, tanto TP quanto TTPA estão prolongados. No acidente botrópico, justamente por ser uma síndrome de consumo, a plaquetometria está reduzida, o TP e o TTPA prolongados, porque vários fatores estão sendo consumidos e estão reduzidos no sangue, tanto da via extrínseca, quanto da via intrínseca, quanto da via comum. Bom, e finalizando, a gente vai falar das doenças que afetam simultaneamente coagulação plasmática e plaquetária. Vocês lembram os principais exemplos dessas doenças que afetam tanto a coagulação plasmática quanto a coagulação plaquetária? Hereditária, nós temos quem? A doença de von Willebrand, né? A doença de von Willebrand é aquela em que é determinado geneticamente que o paciente produza menos fator de von Willebrand, que é aquele fator relacionado com a adesão plaquetária, né? Relacionado com a adesão plaquetária. Então, ele não sintetizando esse fator de von Willebrand, as plaquetas não se aderem
adequadamente. Só que, além de afetar as funções plaquetárias, o fator de von Willebrand, que transporta o fator 8 da cascata de coagulação, a carência desse fator de von Willebrand vai gerar um catabolismo mais rápido do fator 8 da cascata de coagulação. Então, o que a gente tem que entender em termos de alterações simultâneas da coagulação primária e da coagulação secundária? Falta o fator de von Willebrand para que as plaquetas façam adesão, e a destruição mais rápida do fator 8 vai tornar a via intrínseca deficiente. Tá? Então, o que nós vamos ter no coagulograma clínico da doença de von Willebrand? O sangramento é prolongado, o tempo de sangramento estará aumentado, porque as plaquetas não fazem adesão adequadamente, e o tempo de coagulação, que passa pela via intrínseca, aonde fica localizado o fator 8, né, o fator 8 coagulante ou globulina antihemofílica, pelo fato dele estar sendo catabolizado mais rápido, esse tempo de coagulação pode ficar prolongado também. Do que vai depender? Vai depender do grau de deficiência desse fator de von Willebrand, que é determinado geneticamente. Então, pode ser uma determinação genética que defina uma menor síntese, ou uma ausência de síntese do fator de von Willebrand. Quanto maior a deficiência do fator de von Willebrand, maior a probabilidade do tempo que avalia a cascata de coagulação ficar prolongado, porque maior vai ser a queda na concentração do fator 8 também. Então, por isso ele pode estar normal. Se a deficiência do fator de von Willebrand for branda, o catabolismo acelerado do fator 8 pode não chegar a afetar a via intrínseca. E aí o tempo de coagulação vai ficar normal. E não vai ter relação com o fator tecidual. Por isso que, mesmo descartando o primeiro jato de sangue, vai estar prolongado se tiver faltando o fator 8, porque ele fica na via intrínseca. Claro? Então, pode estar normal, porque o fator de von Willebrand pode não estar muito baixo. A determinação genética é branda. Ou pode estar prolongado se a determinação genética for intensa e esse paciente não produzir o fator de von Willebrand. Bom, e o coagulograma laboratorial? O número de plaquetas dentro da normalidade ou aumentado pelo reflexo das hemorragias crônicas, que pode levar um feedback positivo nessa medula, fazendo com que acelere essa produção de plaquetas e aumente a liberação, fazendo com que desenvolva uma trombocitose, ou fique normal. No caso do TP e do TTPA, né, o TP, que avalia a via extrínseca passando pela comum, vai estar normal, porque o fator 8, que pode ser catabolizado mais rápido pela falta do fator de von Willebrand, ele está na via intrínseca, que é justamente avaliado pelo TTPA. E, mais uma vez, aqui pode estar normal ou prolongado, vai depender do grau de deficiência desse fator de von Willebrand, né? Quanto mais deficiente tiver pela determinação genética de expressão genética de 100%, por exemplo, né? Esse paciente sem o fator de von Willebrand vai ter o seu fator 8 também reduzido no plasma, porque ele vai ser catabolizado intensamente mais rápido, né? Senão pode estar normal. Bom, no caso da coagulação intravascular disseminada, que é o outro exemplo de combinação entre deficiência na coagulação primária e secundária, né? Primária plaquetária, secundária plasmática, o que nós vamos ter? Essa síndrome de consumo, como a gente explicou lá nas alterações da cascata de coagulação, né? No bloco da aula das alterações na cascata de coagulação, é uma síndrome de consumo, em que vai consumir tanto plaquetas quanto os fatores plasmáticos da coagulação. Então, consequentemente, o tempo de sangramento, né, vai ficar prolongado, porque ele acontece com menos plaquetas, que vai determinar, então, uma menor adesão e uma menor agregação. Consequentemente, o sangramento não fica interrompido de imediato, porque o paciente tem menos plaquetas. O tempo de coagulação, tanto descartando o primeiro jato,
ou não, vai estar prolongado. Por quê? Porque essa síndrome de consumo, que é a coagulação intravascular disseminada, ela consome os fatores de tal forma que afeta fatores na via intrínseca, extrínseca e comum. Então, ele vai estar prolongado, tá? Independente de você descartar o fator tecidual ou não, né? Na avaliação laboratorial, como vai ficar o paciente com coagulação intravascular disseminada? Ele vai ter a plaquetometria diminuída, porque está consumindo essas plaquetas, e vai ter o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada também prolongado, porque, mais uma vez, o que a gente tem que entender? Estão sendo consumidos todos os fatores da cascata de coagulação, então fatores da via intrínseca, extrínseca e comum estão reduzidos na concentração, e por isso está prolongado, né? No caso das alterações plaquetárias, né, nós temos que lembrar que existem alterações plaquetárias quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas que determinam ou trombocitopenia ou trombocitose, né? Como a gente vai observar na avaliação clínica, né, os testes clínicos, que são tempo de sangramento, tempo de coagulação, do tipo 1, descartando o primeiro jato de sangue, descartando o fator tecidual, e o tempo de coagulação 2, sem descartar o primeiro jato de sangue, né? Na trombocitopenia, o tempo de sangramento vai estar aumentado, justamente por quê? Porque as plaquetas não vão se aderir e se agregar, fechando imediatamente o local da lesão. Lembrar, no entanto, que essa trombocitopenia para o tempo de sangramento prolongado tem que estar abaixo de 100 mil por milímetro cúbico de sangue, ou por microlitro, a mesma coisa, a mesma unidade. Tá? Por quê? Porque o paciente com 100 mil plaquetas é uma quantidade adequada para formar o tampão plaquetário, ainda que seja trombocitopenia para aquela espécie. Tá? No caso do tempo de coagulação, tanto descartando o fator tecidual ou não haverá alteração, porque a fibrina está sendo formada normalmente, né? Então, não tem interferência na cascata de coagulação. Na trombocitose, que são aqueles aumentos acima de 1 milhão de plaquetas, então nós temos o tempo de sangramento normal, porque vai interromper de imediato o sangramento, da mesma forma o tempo de coagulação, tanto descartando o fator tecidual ou não, vai estar normal, porque a formação de fibrina vai estar normal. Tá? Lembrar também que a trombocitose deve ser diferenciada de uma condição que é a trombocitemia, né? Ou seja, que é aquela produção de plaquetas a partir de um megacariócito neoplásico, né? A partir de um megacariócito neoplásico, e essas plaquetas podem ser defeituosas sobre o ponto de vista funcional. Então, mesmo o animal tendo 2 milhões, 3 milhões de plaquetas, ele pode ter defeito de sangramento prolongado por conta de uma função alterada de plaqueta. Então, no caso de trombocitose, nós precisamos fazer essa diferenciação entre trombocitose e trombocitemia. Tá? Bom, e nos testes laboratoriais, né? Bom, a trombocitopenia vai ser realmente definida pela plaquetometria, que vai indicar esse número reduzido na contagem de plaquetas, né? TP e TTPA normais, porque os fatores da cascata de coagulação não vão ser afetados. No caso da trombocitose, a contagem plaquetária está aumentada, que é o que caracteriza mesmo a trombocitose, e também o tempo de protrombina e tromboplastina parcial normais, porque os fatores da cascata não estarão afetados. Nas alterações qualitativas das plaquetas é que nós temos que lembrar quais são essas alterações qualitativas, né? Essas alterações qualitativas, elas são relacionadas com o fator de von Willebrand, no caso da doença de von Willebrand, lembrar o que a gente já falou lá, então aqui vocês já podem colar lá do que a gente falou no início da apresentação, porque a doença de von Willebrand já foi comentada, e é uma doença qualitativa das plaquetas, porque as plaquetas não se aderem, né? Mas é uma doença qualitativa das plaquetas, porque as plaquetas não se aderem sem o fator de von Willebrand, mas é uma condição em que afeta a cascata de coagulação, porque o fator 8 é transportado pelo fator de von Willebrand. E uma vez que o fator 8 ficar sozinho no plasma, ele é catabolizado mais rapidamente. Tá? Então, vamos ver. Uma outra condição de alteração da função plaquetária é o uso do ácido acetil salicílico.
né? Esse ácido acetil salicílico ele interfere na função plaquetária porque ele diminui a quantidade de tromboxane que as plaquetas produzem. E a tromboxane é um potente agregador e vasoconstritor. Então, a plaqueta vai perder parte das suas funções. Como que nós vamos, então, observar? Vamos abordar aqui o ácido acetil salicílico, porque nós já abordamos a doença de von Willebrand, né? Então, vamos começar pelo ácido acetil salicílico, né? Lembrando, então, que ele faz diminuição na síntese da tromboxane A2, né? Então, por isso, ele interfere na função plaquetária. Uma vez alterando essa função, o que vai acontecer? O tempo de sangramento, que é uma função imediata do fechamento da lesão pela adesão e agregação plaquetária, vai ficar prejudicado. E ficando prejudicado, o tempo de sangramento vai aumentar. Então, nós temos ali o tempo aumentado, prolongado, né? Já o tempo de coagulação, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, não serão afetados. Então, independente de descartar o fator tecidual ou não, o tempo de coagulação está normal, porque não afeta a cascata de coagulação, nenhum dos fatores da cascata de coagulação. Nos exames laboratoriais, no coagulograma laboratorial, o que nós temos? Esse ácido acetil salicílico, ele interferindo na adesão e agregação plaquetária, ele não interfere na quantidade de plaquetas. Então, a plaquetometria ela vai estar normal e pode ficar aumentada se houver sangramentos crônicos que estimulem a medula a acelerar a produção e a liberação dessas plaquetas. Então, o animal pode desenvolver uma trombocitose, né? Já TP e TTPA vão ficar normais porque os fatores da cascata de coagulação não serão afetados, né? E assim, então, a gente aborda esses resultados desses exames, tanto clínico quanto laboratorial, nessas doenças específicas, lembrando que é fundamental vocês reverem a parte em que a gente aborda esses testes, como são realizados, para que vocês possam lembrar os detalhes metodológicos que ajudam vocês a entender mais ainda o que acontece quando esses testes apresentam um resultado alterado, né? E assim, professora Keila, a gente chega ao final, então, do estudo da hemostasia, né? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Mas eu acho que vai ser proveitoso. A gente procurou fracionar as aulas de maneira que fique independentes, que os alunos possam escutar de maneira independente, possam voltar às aulas de acordo com a necessidade. Eu quero fazer uma pergunta que é mais um reforço, né? É só uma observação que é mais um reforço. Se eu tenho alguma suspeita e tudo, enfim, mas independente de ter suspeita, qual é a importância da citoscopia? Porque foi até uma pergunta que foi feita mas hoje, você fala, né? Em relação a quê? A plaqueta? Em relação à plaqueta, né? Qual é a importância da citoscopia? Porque, por exemplo, hoje em dia, os laboratórios, a maioria, se não quase todos os laboratórios, eles fazem a contagem celular, né? Pelo através de... Não, mas assim, a contagem ou celular pela máquina, né? faz na máquina, a maioria faz na máquina. E confirma na lâmina, né? Isso. E aí um aluno perguntou para mim, professora, é obrigatório confirmar na lâmina? Eu falei, sim. Então, principalmente na suspeita de trombocitopenia, né? Lembrar lá na apresentação que eu falo das alterações na coagulação primária, em que a gente fala de trombocitopenia, eu mostro aquelas imagens da trombocitopenia iatrogênica, né? É o paciente que tem muitos agregados, isso você só vê na lâmina, e é interessante a sua pergunta, Keila, porque no caso da amostra que tem muitos agregados, o equipamento conta como se fosse leucócito e, às vezes, gera uma leucocitose no hemograma do paciente. E o que ele tem não é leucocitose, e sim muitos agregados, que, por conta dos agregados, pode gerar uma plaquetopenia. Entendeu?
Vou beber um golinho de água aqui, tá? Por favor. Então, é muito importante nesse coagulograma, né, a plaquetometria, acompanhar realmente a leitura do esfregaço, não tem a menor dúvida, né, porque vai diferenciar uma plaquetopenia iatrogênica, que é decorrente de muitos agregados, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E, inclusive, houve um comentário, assim, alguns alunos comentaram assim, poxa, eu fico tão preocupada com isso. E eles comentaram assim, é comum nós vermos o tutor receber somente o papelzinho, a tirinha. Sim, sim. É o que a gente brinca, né? Que isso é maquinograma, isso não é hemograma, né? Essa tirinha que só vem a leucometria global, a hematimetria, hemoglobinometria, o hematócrito, que não é direto, ele é indireto, ele é calculado, né? O hematócrito, a partir do tamanho das hemácias e do número de hemácias, o aparelho calcula o hematócrito, né? E esses índices hematimétricos, então, isso é o maquinograma, né? Até esse BGM que ele indica na máquina, a gente precisa confirmar no esfregaço, né? Então, isso, exato. De um BGM muito baixo, por exemplo, podem ser esferócitos. Como é que você vai saber se você não olhar a lâmina? Você vai pensar em microcitose? Aí eu falei assim, aí eu ainda falei assim, pois quando vocês receberem um papel desse, vocês perguntam, vocês só falam assim, interessante, porque quando eu faço um exame laboratorial, eu não recebo isso. Não é esse o laudo que eu recebo. Eu recebo um laudo com observações da citoscopia e assinado. Assinado, com certeza. Essa assinatura é fundamental, porque alguém tem que se responsabilizar por esse exame. A máquina não é responsável por nada. Quem é responsável pela máquina é que tem que assinar esse exame. Então, carimbar, assim, não é só assinar, né, Keila? É carimbar, porque nós somos profissionais que nós precisamos ter registro no nosso conselho, né, federal, regional, né? Nós temos esse registro. E com a anuidade em dia, né, professora? Com a anuidade em dia. Então, isso garante a qualidade do exame. Então, quando o tutor aceita essa tirinha, eu acho um desrespeito. Porque é a mesma coisa que você fosse tirar sangue num laboratório, o laboratório passasse sua amostra numa maquininha dessa e tirasse uma tirinha dessa. E essa tirinha que você levasse para o médico interpretar. Já pensou? Você levar só a tirinha do equipamento para o médico interpretar o seu hemograma? Mas eu estava justamente falando isso hoje na minha aula síncrona com os meus alunos, que é uma mentoria que eu faço para tirar dúvidas, para fazer, né, essa interação. Às vezes, acontece de eu receber a tirinha e aí chega o aluno, professora, e aí? Ou então, às vezes, receber pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A senhora pode me ajudar? Aí eu olho e eu falo, desculpa, mas eu não posso. Primeiro, eu não sei como foi coletada essa amostra, eu não conheço nada dos erros pré-analíticos, das interferências, etc. Sim, porque os laboratórios, inclusive, eles escrevem se tem fibrina, se tem coágulo, porque muitos pedem para processar a amostra mesmo com coágulo. Mesmo Exato! Com fibrina. Né? Aí vem o resultado de uma plaquetopenia intensa. Se no laudo não constar que foram observados agregados no esfregaço, ou fibrina no tubo, ou coágulo no tubo, é uma plaquetopenia real. Então, tem que ter essas notificações. Eu não tenho acesso a nada daquele paciente, não tenho acesso a nada, nada, não sei nem a espécie, né? Às vezes não está nem escrito a espécie, nada, a idade, não está escrito nada, raça, nada. Eu olho assim, aí eu falo assim, olha, desculpa, isso aqui, me perdoe, mas eu não posso. É verdade, você está certíssima, eu concordo com você. Estaria sendo, no mínimo, antiético. Eu falo, olha, você leve para a pessoa que fez. E, às vezes, professora, já aconteceu de, inclusive, quem fez o exame, nem médico veterinário fez. Sim, verdade. Isso é um outro problema, né?
inclusive não sei, né, se nos erros de exames laboratoriais, se o João comentou, eu tenho casos, inclusive, de animais que foram tratados para leucemia, porque tinha uma contagem assim de 120, 130 mil leucócitos, e, na verdade, a grande maioria não era leucócito, era metarubristo. Na verdade, ele estava diante de uma hemólise muito intensa, porque o paciente tinha muito esferócito, e isso a máquina não foi capaz de detectar. Ele foi submetido à quimioterapia e morreu. Tá? Então, eu acho assim, máquina não faz hemograma, é um clássico, né, no meio da patologia clínica veterinária. Tem um vídeo muito bom no YouTube, que circulou até pelo WhatsApp, de um colega nosso, explicando, né, esses detalhes da importância da leitura do esfregaço, e que o título do vídeo é justamente isso, né? Máquina não faz hemograma. A máquina ajuda e muito, mas a conclusão do hemograma tem que ser feita pelo veterinário, olhando essa lâmina e fazendo o laudo descritivo de tudo que tem nessa lâmina. Com certeza, com certeza. Pois, muito obrigada pelas excelentes contribuições conosco. Eu que agradeço, Keila. Foi muito legal isso, espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Com certeza. Pois, muito obrigada, professora. Muito grata. Até a próxima, Keila. Beijo. Até. Beijão. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.